Em primeiro lugar, e esta capa, a saída de emergência teve mesmo bem. Olhem-me este miminho. Quem é que olha para esta capa e não pensa se calhar quero saber o que é que está por trás desta história? As pessoas fizeram um trabalho excelente. Este livro passa-se na Inglaterra isabelina, naquele que foi o reinado da Isabel I, a filha de Anne Boleyn e do rei Henrique, num daqueles que para mim é um dos períodos em Inglaterra mais interessantes da história, não só pela presença de figuras incontornáveis como Shakespeare, mas também até pela própria vida cultural e social da época. É um período muito marcado pela guerra política /religiosa entre protestantes e católicos. Era um período muito interessante porque as pessoas eram realmente muito ligadas à religião. E existia aqui uma culpa de pensamento muito presente que neste livro é muito visível. Nesta época onde a fome, a tortura, a morte eram coisas do dia a dia, eram coisas totalmente naturais, totalmente aceitáveis, existiam as figuras ou as profissões, digamos assim, de devoradores de pecados. E o que eram os devoradores de pecados? Como as pessoas eram muito religiosas, achavam realmente que tinham que ir para o céu ou para o inferno assim que falecessem, e então existiam estas figuras pagas para que as pessoas no seu leito de morte pudessem contar todos os seus pecados durante a vida, e cada pecado teria associado um alimento específico e o devorador de morte tinha que comer o alimento específico associado ao pecado daquela pessoa para absorver o pecado para si e assim aquela pessoa conseguisse ir ter ao céu assim que falecesse. A protagonista deste livro é May. A May é uma adolescente que é órfã. A mãe morreu quando ela era pequena, o pai morreu num acidente de trabalho, mas como eles também não tinham dinheiro, ele nem sequer pôde ir a um médico, e ela acaba por se ver numa situação em que é presa porque foi apanhada a roubar comida para tentar sobreviver por si mesma. Quando é presa, a May vê muitas miúdas como ela a serem condenadas à morte, pensa que para si que isso é uma possibilidade e é realmente aquilo que lhe vai acontecer, mas na verdade aquilo a que a condenam é uma coisa ainda pior, que é tornar-se numa devoradora de pecados. É uma coisa má porque, em primeiro lugar, os devoradores de mortes andam com uma espécie de colar que não conseguem tirar a identificá-los, ou seja, toda a gente sabe que eles são devoradores de morte. A partir do momento em que eles são devoradores de morte, ninguém lhes toca, ninguém quer falar com eles, porque há muita ideia de que um devorador de morte é uma pessoa amaldiçoada e que pode pegar os pecados que têm em si de todas as outras pessoas, e também porque é uma pessoa condenada, ou seja, é uma pessoa que nunca vai para o céu porque tem todos os pecados de todas as pessoas a quem ela comeu os pecados. Uma coisa que eu achei muito interessante é que as devoradoras de pecados são sempre mulheres. E porquê que são mulheres? Ao contrário do que a ideia que eu tinha, nesta época o contrário de Deus não era o Satanás, nem era o diabo, nem era nada que se pareça, era Eva. Porque a Eva foi a primeira grande pecadora. A May começa assim então a ser a devoradora de pecados e tem uma espécie de mestre, uma mulher mais velha, que a ensina, que lhe diz quais é que são os alimentos, e um dia elas vão ao castelo da Elizabeth I, porque há uma pessoa que está muito mal, está para falecer, precisa realmente de confessar os seus pecados. O que é que acontecia? As pessoas confessavam os pecados, quando as pessoas morriam, elas eram chamadas, colocava-se os alimentos em cima do caixão da pessoa, os alimentos associados aos pecados, e as devoradoras de morte tinham que comer aqueles alimentos. Mas esta pessoa que faleceu no castelo tinha um alimento associado a um homicídio, ou seja, como se a pessoa tivesse sido responsável por ter morto alguém, em cima do caixão. E esta devoradora de pecados mais velha recusa-se a comer aquele alimento porque diz que aquela pessoa não cometeu aquele crime, não confessou aquele crime e é condenada a enforcamento, acho eu. Sei que ela é assassinada pela guarda real. A May passa-se da marmita, sente-se super injustiçada, principalmente porque há aqui um sentimento durante todo o livro de muita solidão. Ela não tem ninguém com quem pode contar. A figura mais próxima de alguém com quem ela realmente pudesse contar era esta devoradora de pecados mais velha, e então ela sente realmente que tem que vingar aquela morte injusta e começa a escarafunchar os segredos do castelo. Quanto mais ela percebe o que é que está ali a acontecer ou o que é que pode eventualmente estar ali a acontecer, percebe também que o próprio futuro do país está em jogo. Adorei este livro, os pormenores históricos. Fez-me lembrar o quanto eu aprecio história, fez-me lembrar o porquê que eu há uns anos atrás ainda li alguns romances históricos, apesar de há imenso tempo eu já não ler nada assim com contexto mais histórico. Gostei mesmo muito, mas lá está, talvez tenha sido exatamente por este motivo que eu deixei o género. Não senti ao longo de todo o livro que tenha sido uma escrita fluida. Não foi um livro que eu tive dificuldade em perceber ou em adorar a história ou em sentir-me interessada.
ocupada, mas não é uma escrita fluida, que eu realmente, quando dou conta, já vou a meio do livro. De todo, não é? É uma leitura lenta. Gostei muito da May, da personagem. É uma miúda muito corajosa, muito perspicaz, tem um sentido de humor aqui e ali que me ainda roubou algumas gargalhadas. Se tiverem a oportunidade, leiam. É muito interessante e se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like ali em baixo. Beijinhos e boa semana!